Olá, gente. Bom dia a todas, todos e todes, né? Mais um dia de conversa, né? Mais um dia que estamos iniciando essa atividade hoje no dia 31. Repetindo, como eu digo sempre, essa é uma atividade da Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras da Bahia, né? Onde a ideia é que a gente possa conversar. Na verdade, é uma conversa sobre os temas da semana, né? Assuntos da semana, assuntos que foram notícias durante a semana, e a gente vai conversando, trocando ideias sobre o ocorrido nessa semana, né? Então, nós temos convidados, nós conseguimos reunir pessoas e convidados, né? Hoje nós teremos a professora Célia Sacramento, que já foi candidata a governadora, né? Pessoas que já foram candidatas a outros cargos eletivos, e nós teremos a professora Célia Sacramento, né? E que eu irei chamá-la para participar, né? Neste momento da nossa live, do nosso bate-papo. A professora Célia Sacramento, né, como nós iremos ver daqui a pouco, é uma intelectual, professora, uma pessoa que tem uma trajetória significativa. Ela já está aqui entre nós. Eu já pedi ela para... Já convidei a professora Célia. Ela já deve estar aceitando o convite, né? Eu sei que ela está aí. E nós iremos conversar, né? Esse é um projeto da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, um projeto que envolve professores e professoras de todas as universidades públicas, privadas, né, da Bahia, né, a UFBA, a UFRB, né, e nós temos, deixa eu chamar aqui o professor Nilo também, está entre nós. Bom dia, professor Nilo. Bom dia, professor Romilson. Então, a professora Célia, ela está aqui, eu estou chamando ela, mas a professora, eu chamar novamente a professora Célia, eu acho que ela está entrando daqui a pouco. A professora Célia já está entrando aqui entre nós. Professora Célia? Opa! Nós estamos vendo, mas o seu celular está apontando para uma outra... Aí estou, professor. O outro lado da câmera. O outro lado Bom da dia, câmera. professor Romilson. Bom dia, professor Nilo Rosa. Que satisfação falar com vocês nessa manhã de domingo, 11 horas. Pois Exatamente. Bom dia, E por que o professor professora. Nilo Rosa está com essa cedo, máscara mas aí, gente? É porque eu estou aqui em São Félix e estou me preparando para levar minha mãe na casa dela, e aí daqui a pouco eu estou na rua, mas daqui a pouco eu estou de volta. Pronto, Isso. massa. Sucesso total. Então, eu queria, antes de começar, para a gente já aquecer algumas questões, então resgatar, né, falar agora com a presença dos professores, que esse é um bate-papo, como o professor Nino sempre gosta de colocar, né? Eu estou chamando professor, mas depois a gente vai, ao longo da atividade, quebrar as formalidades. A ideia é ser um bate-papo, uma conversa sobre temas da semana. Nessa semana nós tivemos muitos aspectos políticos, né? E que envolvem os partidos políticos, as campanhas, né? Como se está o jogo da política, né, no Brasil e na Bahia. E aí, por isso, nós vamos ouvir também a professora Célia para falar sobre isso, e sobre outras coisas que queira também, professor Nilo. Então, sobre a democracia, elementos importantes que trazem a democracia aí, a Carta para a Garantia dos Direitos, a garantia da democracia, do Estado Democrático de Direito. Temos vários elementos, a Petrobras, as articulações
para financiamento da PEC eleitoral, da PEC, como o professor Nilo gosta de chamar, do povo não é bobo, né? E a PEC do kamikaze, ou a PEC de compra de votos, ou como quer que seja o nome. Então, e como é que a Petrobras, e como é que o lucro e o dividendo da Petrobras impacta nisso aí, como é que são essas questões. Temos também o Dia da Mulher Negra e Caribenha, né, que foi essa semana, e que a gente vai poder conversar um pouco como é essa ideia de termos mulheres na política, né, mulheres negras, qual é o papel da mulher negra na sociedade brasileira e caribenha. Eu sei que a professora Célia tem um envolvimento muito grande, já participei de uma atividade com ela com relação a esses aspectos, essa mobilização que ela tem aí das mulheres negras e tal. Então temos muitas coisas para conversar, né? E aí, para eu não me demorar muito, né, como sempre, eu vou dar mais oportunidade, nós vamos dar mais oportunidade à convidada a falar. E aí eu queria já passar para o professor Nilo fazer a saudação inicial, fazer as primeiras observações. Vou fazer minha saudação inicial, professora Célia. Muito obrigado pela sua presença, professora. É sempre um prazer ouvi-la, né, na sua história. Então, essa semana foi uma semana quente para a democracia e foi uma semana quente para as companheiras mulheres negras. E aí eu gostaria, professora, de saber a sua opinião sobre essa data importante para as mulheres negras latino-americanas. E essa semana quente das convenções, eu estive com a professora na convenção da rede e queria saber a sua impressão sobre essas convenções e sobre as demais convenções, né? Parece que teve algumas outras convenções também nesse final de semana. Eu vou ter uma participação nesse debate muito cortada, porque eu estou agora em São Félix e aqui a rede não está muito bem, né? Eu estou aqui agora no terreiro Raiz de Airá e estava querendo mostrar a paisagem, né? A vegetação, o Rio Paraguaçu, o meio ambiente, digamos assim, que esse é, inclusive, um dos temas da minha campanha, que eu saí homologado como deputado estadual e eu vou defender 2 temas na minha campanha. Ciência e tecnologia, em relação da minha longa história com as universidades, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Mas eu gostaria mesmo de saber da professora Célia qual é a impressão dela sobre essa semana quente na economia, com essa manipulação da Petrobras para garantir eleição de alguns que estão tentando reeleição. Então, professora, por favor, com a palavra. Só um minutinho, professora. Antes um minutinho, só queria pedir aos colegas que estão aí que, por favor, não esqueçam de dar o like, de dar curtida, de fazer o comentário. É importante isso para que o algoritmo possa ter maior alcance. Então, por gentileza, não deixem de dar curtida, não deixem de dar o like, de fazer o comentário, de fazer perguntas para a professora Célia, para o professor Nilo, para mim, para a sociedade. Então, como a gente disse, é bem dinâmico. Então, participem, perguntem, curtam, comentem, e assim a gente vai ter condições de dialogar mais. Obviamente, o professor Nilo fez várias perguntas, a professora Célia vai respondendo aos pontos, a gente vai conversando, né? O professor Nilo vai precisar sair, mas a gente vai ter aí até 1 hora ainda para discutir essas coisas. Então, a professora Célia começa a fazer essa sua primeira introdução nessa temática aí, professora. Fique à vontade. Pois é, gente. Então, bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui participando, né, desse bate-papo, dessa conversa com o professor Nilo Rosa e com o professor Romilson. A partir dessa instituição muito rica para nós na produção científica, que é a Associação dos Pesquisadores Negros da Bahia, que eu tive a honra de ser fundadora, né? Faço parte da associação assim, com muita alegria, muita satisfação. E queria registrar, né, que a minha filha, que esse ano foi primeiro lugar na Faculdade de Medicina da Bahia, pela primeira vez, uma mulher negra conseguiu esse lugar. E a minha filha também pesquisadora, iniciou a vida dela como pesquisadora aí na PNB, né, quando já apresentamos um trabalho científico. Então, ela começa o currículo dela com uma pesquisa apresentada tanto na Faculdade de Gênero, na Universidade Federal da Bahia, como também lá na APNB. Então, na UFBA e na PNB, ela tem esses 2 registros de início científico, iniciação científica. Então, é uma instituição séria que está viabilizando
a divulgação dos trabalhos científicos de estudantes e professores, pesquisadores, de uma forma geral. Então, primeiro, essa satisfação. E o professor Romilson, o atual presidente, o professor Nilo Rosa, já foi presidente, a professora Flora também, e tantos outros, né? Então, saudações. Mas essa semana foi uma semana muito rica de discussões de temas diversos, né? E começamos na segunda-feira com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, americana latino-caribenha, né? O 25 de julho, esse dia que foi iniciado a partir de 1992, com a reunião de várias mulheres de dois países diferentes, né, para discutir, para uma discussão internacional, exatamente lá no Caribe, propondo todo um enfrentamento que precisávamos fazer para tirar nós, mulheres negras, da invisibilidade. Era essa, e ainda é a nossa realidade. A total invisibilidade. Nós vivemos numa sociedade machista e as mulheres, de uma forma geral, vêm brigando para conquistar os seus espaços, espaços que são de direitos no âmbito internacional. Mas nós, mulheres negras, já fazemos esse enfrentamento há muito tempo, antes das mulheres brancas se apresentarem e entenderem essa problemática. Isso existem pesquisas internacionais que mostram, né, esse trabalho dedicado das mulheres negras de uma forma geral, principalmente lá na África. E aqui também, logo depois da África, porque é um dos primeiros continentes do mundo, né? Então, as mulheres de lá, na sociedade matriarcal e também na sociedade patriarcal, sempre fizeram enfrentamento. Mas nós vimos, no 25 de julho de 92, aquele momento em que as mulheres diziam para a ONU: nós precisamos inaugurar uma data, pelo menos uma data que seja de reflexão, porque não aguentamos mais essa situação de invisibilidade, de discriminação, de exclusão social e, principalmente, professor Romilson, de exploração. Que é essa grande realidade. As mulheres negras foram exploradas pelas mulheres brancas. Foram durante muito tempo e ainda são em vários lugares do mundo. Recentemente, está vendo o caso da Índia. Mas como Gilberto Gil sempre gosta de dizer, nós ficamos falando do Haiti, mas o Haiti é aqui. A mesma coisa nós temos aqui, essa realidade no Brasil, né? Durante muito tempo ficamos excluídas de terem direitos trabalhistas. As trabalhadoras domésticas foram as últimas pessoas a saírem do processo de escravidão no Brasil. A escravidão para a mulher negra acabou mesmo legalmente a partir de 2014, quando foi sancionada a legislação que deu direito à mulher negra a ter FGTS, a trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica ter direito a FGTS, ter direito a férias, porque eram escravas. Chegavam 6 horas da manhã, segunda-feira, e só saiu no outro sábado, e não tinha horário para trabalhar para serem chamadas. Essa foi durante muito tempo a situação. Então as mulheres se reuniram e disseram: chega, precisamos de um dia. O 25 de julho foi esse dia marcado. E a partir de 1992, professor, esse ano fez 30 anos. E aí eu tive as minhas mentoras, né, de movimento negro, movimento social, como a professora Luísa Bairros, como a professora Ana Célia, como tantas outras mulheres negras, professora Luísa Bairros, que nem está mais aqui entre nós, né, então que Deus a tenha, mas tantas outras mulheres guerreiras que foram precursoras desse movimento. Porque depois de 92, cada mulher que estava naquele encontro ficou com o dever de casa, de dizer, porque conseguiram, naquele mesmo ano, que a ONU declarasse, reconhecesse esse dia como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, Americana Latino-Caribenha, dia nosso, um dia de luta, de resistência, de reflexão, de dizer: chega, não aguentamos mais ser invisibilizadas, não aguentamos mais ser exploradas. E aqui no Brasil o dever de casa foi feito. Tínhamos cerca de 4 mulheres participando, eu não lembro bem o nome de todas, aí eu não vou errar, não vou falar todos para depois a pessoa ficar comentando, mas nós tínhamos,
E essas fizeram o dever de casa. A partir daí, todo ano, em vários lugares, começou-se a fazer os vários eventos. Eu participei de vários eventos a minha vida inteira, da Fundação Visconde Cairu, também no subúrbio ferroviário, no bairro da Fazenda Grande, várias associações, vários conclaves falando sobre isso. E as pessoas, professor Milson, diziam assim, mas sério, por que tem que ter um dia da mulher negra? Eu acho que nós somos invisibilizadas, mas não somos todas mulheres. Por incrível que pareça, você está dizendo que você é mulher branca. Mas nós somos, mas na hora dos direitos, na hora de estarmos... Poxa, você entra na cidade de Salvador, Romilson, isso eu falei, eu fui vice-prefeita da cidade de Salvador, não me apresentei, né, gente? Todo mundo me obrigado a me conhecer. Eu fui vice-prefeita da cidade de Salvador. E eu lembro que eu comentei com o prefeito ACM, quando, logo nos nossos primeiros bate-papos de organização da política, que eu dizia para ele, é bem digno você entrar na cidade pelo aeroporto e encontrar uma placa de uma mulher branca, loira, bem-vinda a Salvador. Quando a cidade é 80%, as pesquisas estão dizendo, eu fui presidente da associação, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, durante 2 mandatos. Então, nós fizemos pesquisa e vimos a realidade, e o IBGE também deixa claro isso. Nós somos 80% da população de Salvador, enquanto afrodescendentes, e desses, mais de 50%, 56% são mulheres negras, nós somos a maioria. Nós somos a maioria, então isso é um absurdo, professor. Existia uma invisibilidade, mesmo assim, mesmo muitas mulheres negras foram contra, havia essa história. Aqui em Salvador também, né? Mulher negra, a pessoa ficava assim, eu fazendo, e muitas outras fazendo esse enfrentamento. E agora, 30 anos depois, eu vejo que a coisa já está mais calma, hoje já está nas escolas, já está nas universidades, nas rádios, nas televisões. Esse ano foi bombom. Foi o tema. Quem não falou sobre isso estava por fora. Professora, é importante, gente, o pessoal que está aí, não esqueçam de dar like, dar curtida, fazer os comentários, porque isso é importante para a gente. Eu sempre gosto de relembrar mas isso. sabe o que aconteceu? Em 2014, com a Lei 14.987, essa legislação, veja, quase 14 anos depois, 24 anos depois, essa discussão internacional tomou um corpo diferente. Deixou de ser uma manifestação das mulheres, grandes lideranças de todo o Brasil, e passou a existir enquanto uma legislação brasileira. Então, nós passamos a ter esse direito com a Lei 14.987 de 2014. E, atrelada a esse Dia Internacional, nós temos o Dia Nacional. E chamamos o Dia Internacional de Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela? Uma grande liderança quilombola, uma mulher negra, que não só lutava, professor, pelos direitos das mulheres negras, mas todas as mulheres excluídas. Ela estava falando das mulheres indígenas e também das mulheres que viviam em comunidades tradicionais. Então, ela foi uma grande guerreira, professor. E ela não foi daqui da Bahia, não, viu? Ela lá do Mato Grosso, e foi de lá que veio toda uma discussão que hoje, quando se fala no dia 25, é o dia de Teresa de Benguela no Brasil. Mas pode falar, senão eu fico aqui falando. Não, tudo bem, professor. Não é um prazer. E a gente fica aqui escutando o dia todo. Então, veja só, uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu queria que a senhora também se apresentasse, né, é que tem esse aspecto, mas eu acho que nós já avançamos também um bocado nessas questões, né? Eu acho que nós temos muitas mulheres negras, mulheres pretas de destaque na nossa sociedade. E na Bahia é rica em isso, né? Nós temos, inclusive, eu queria fazer aqui uma referência e uma homenagem à professora Marise de Santana, né? É uma ialorixá, é intelectual, é professora lá em Jequié, da Universidade Estadual em Jequié, né? E recebeu, inclusive, essa semana o título de doutora honoris causa, né? Em função do seu trabalho, da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, e que recebeu. Nós temos também a professora Célia falou, de Luísa Bairro, de Ana Célia, temos também a professora Maria de Lourdes Cirqueira, a professora Nacimara Luz do Patrocínio, temos várias mulheres pretas que também me inspiraram, né? Que também são... Macota Valdina, Mãe Estela,
né? Valdeci, Monstela, de Monstela. Oxóssi, nossa. Então, temos várias pessoas. E aí eu queria, né, na figura de Célia Sacramento, né, que falasse um pouco, né, quem é essa mulher negra baiana, né, quem é essa Célia Sacramento, que foi vice-prefeita, foi candidata a governadora, se não me engano, não me lembro o ano. Mas eu queria saber, nós queríamos saber agora um pouco, Célia, da sua trajetória como mulher preta aqui na Bahia, né, que também é inspiração para muitos e muitas, né, e que tem, né, uma trajetória, um exemplo para ser olhado, refletido, de mulher negra. Eu queria ouvir um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, né, e o que é ser mulher negra na Bahia, o que é conquistar, ser professora da UFBA. Como queria saber um pouco, um exemplo concreto, vivo, aqui entre nós, do que é ser mulher negra na Bahia e que foi ser mulher negra na Bahia. E como as mulheres negras, como foi a sua trajetória familiar, sua mãe, como é que sua avó, quem são seus antepassados que influenciaram nisso? Nossa! Pois é, professor, aí eu não sei se essa live vai dar, não. Vou ser bem objetiva, tá? Não, Mas resumo, assim, resumo. eu sou fruto do êxodo rural, né? Então, meu pai é de uma comunidade quilombola lá do interior da Bahia, aqui do interior da Bahia, né? Esplanada, ele era do Mulungu e veio para Salvador muito tempo com a mãe dele. O pai dele é de lá, né, do Mulungu, mas minha avó se separou e foi criado pelo pai, né, adotivo, meu avô Gonçalo, que era de Irará. Pronto, esses dois. A minha mãe, dali da região de Feira de Santana, São Gonçalo, lá não sei o São Gonçalo, mas toda a minha família é de Feira de Santana, também de um quilombo, do Tumba. O Tumba ali, aquela área que hoje é o centro industrial, tal, mas a minha família é dali, daquela região, né? Então, dois homens e 6 mulheres são os meus bisavós. Ainda tem uma tia-avó viva desses, né? A irmã da mãe da minha mãe, que mora em São Paulo. Ela é fundadora de uma igreja, a Mensagem da Cruz, tia Antônia, uma pessoa maravilhosa. Mas eu tenho uma tia, também irmã desta, que morou na Fazenda Grande do Retiro. A minha família toda foi para a Fazenda Grande do Retiro pela parte da minha mãe. Então, mulheres guerreiras, a minha avó trabalhou no Pelourinho, foi sapateira, tinha uma sapataria ali no número 51, dentro do Maciel. Ela casada com meu avô Júlio, e eles tinham esse estabelecimento comercial ali no Pelourinho. E essa é a minha história, né? Minha avó achava muito importante estudar, então minha mãe fez a admissão, estudou até a admissão, minha tia também. E como ela não passou no vestibular, naquela época era assim, não passou, vai para o mercado de trabalho. Era uma frustração até que minha mãe tinha, porque ela não passou no vestibular, e não passou, tem que trabalhar, vai para o mercado de trabalho, 18 anos. Né? E a minha tia fez o ensino médio, também não passou na admissão, então foi para o mercado de trabalho e foi trabalhar como professor e fundaram a escolinha Nossa Senhora da Conceição, aí na Fazenda Grande do Retiro. Todo mundo que é contemporâneo, meu contemporâneo, né? Todo mundo que tem entre 45 e 60 anos conheceu a minha tia Terezinha, eu tenho 55. Terezinha Oliveira da Silva, que era dona da escolinha, logo na subida da Fazenda Grande do Retiro, número 157. A minha avó também dali, minha avó Zeca, o primeiro empreendimento, né, negócio, uma barraquinha da Fazenda Grande toda, foi a minha avó que montou, né, para vender frutas, depois balas, e ela morreu com aquele negocinho lá, que era a diversão dela, morreu com 93 anos, né, então, eu sou sobrinha de Haroldo, grande empresário da área de... Empresário não, mas corretor de imóveis, né, também empreendedor, lá da Fazenda Grande, tudo ali na Fazenda Grande do Retiro. Mas pela parte do meu pai, todas as minhas tias que vieram do interior eram trabalhadoras domésticas. Então, nós já sabíamos, as sobrinhas, pela parte do meu pai, e as filhas, né, do meu pai teve vários irmãos, né, ele teve cerca de 5 homens e 3 mulheres, então 9 irmãos, e todas já sabiam que seriam trabalhadoras domésticas. Só que meu pai, com a história de morar em São Paulo, e minha mãe foi visitar minha tia Antônia, que já estava lá em São Paulo, e se conheceram. Casaram, tiveram 6 filhos, eu sou a segunda desse casamento. E quando eu fiz 6 anos, meu irmão mais velho, 7 anos, meu pai resolveu vir trazer os filhos para apresentar a família. E disse, quer saber de uma? Não vou criar meus filhos naquela vida correria lá de São Paulo, não. Eu quero que meus filhos tenham infância. E ali não tem condição nenhuma de ter infância.
E aí ele resolveu ficar aqui, nós fomos morar na rua Machado de Assis, ali onde era a Rádio Cultura, professor Wilson, em Brotas. E fomos morar lá, ali. Então, eu comecei toda a minha vida escolar, estudando no colégio GI Coronel Sebastião Dias, que fica ali na Daniel, Lisboa. E assim começa a minha trajetória, né? Todos os filhos, quando faziam 9 anos, iam trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma sapataria na Rua do Paraíso e minha mãe era costureira. Então, eu lembro que aos 6 anos, meu pai já tinha um Fusca azul, AC8242. Se olhar lá no Detran, hoje eu lembro a placa. Olhar no Detran, tá lá a placa, né, desse Fusquinha. E 9 anos de idade nós éramos iniciados para começar a conhecer a cidade. Então, primeiro meu irmão mais velho, depois eu. E nosso trabalho era, revezávamos, íamos para a escola, depois íamos levar a marmita dele. Enquanto ele almoçava, ele já deixava a lista dos materiais que ele precisava para a sapataria. E a gente tinha que comprar no Tabuão. Então, ele ensinou a gente a descer ali a Barroquinha. Quem conhece ali, né, sobe de novo, sai na Praça Castro Alves e vai até lá em cima, ou vai direto pela Barroquinha, pega ali a Caixa Econômica Federal. Qualquer caminho ali chega no Tabuão para comprar cola, comprar sola de sapato, capa fixa, tá vendo? Estou falando os termos técnicos que eu conheço, né? Eu tinha, então, plano B, C, sapateira. Primeiro, ideia era ou costureira. Minha mãe era costureira, meu pai sapateiro, mas minhas primas todas trabalhadoras domésticas e minhas tias também. Mas meu pai dizia, esse negócio não, vocês vão estudar. Vocês vão estudar porque vocês vão fazer faculdade. Eu vi lá em São Paulo que todo mundo que chegou na mesma idade que eu, ele foi para lá com 17 anos, saiu com 32. Ele dizia, o pessoal que chegou na mesma idade que eu, com a ideia de trabalhar e estudar, eles conseguiram um crescimento profissional muito grande, eles conseguiram ter oportunidade. Então, se vocês querem ter oportunidade, a faculdade é o caminho. Eu não posso mais, ele só tinha 34 anos, ele já dizia, eu não posso mais estudar. Olha que loucura, né? Naquela época. Mas eu quero proporcionar isso a vocês. Então, meu pai e minha mãe ficaram convencendo a todos nós da importância, tá vendo que foi né? Da importância de estudar. Pronto. Ficaram conversando a gente da importância de estudar e nós começamos a estudar, participamos de vários ciclos de livros na escola municipal, na escola pública. Só que meus pais se separaram. E nessa separação, quando os pais se separam, a mãe sempre fica num problema. Então, minha mãe era muito... Ainda mais morando em São Paulo, estudou, costureira, né? Que tinha o hábito de ter o dinheiro dela na mão, né? E tal. Ela, um carnaval, encontrou meu pai com uma cidadã na rua, ele e os irmãos dele, ela se revoltou, não quero mais esse casamento. Acabou o casamento. E aí foi morar, não quero mais nem ver a cara desse sujeito, foi morar no subúrbio ferroviário. E é ali que eu aprendi a vida como ela é. Porque era Rua Nova Aliança, perto do terreiro de Dona Senhora. Não sei se vocês conhecem, o de Hamilton. Hamilton Borges. Tá me ouvindo, Exatamente, conheci a Hamilton. Então, ali eu moro, a minha casa era menos de 100 metros dali, daquele terreiro. Que acho que uns 50. Entrando um pouco mais, assim, 50 metros da minha casa ali, logo depois da igreja. Rapaz, não tinha nada, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha absolutamente nada. E aí, o que a comunidade fazia? A comunidade tinha que ir para a rua queimar pneu na pista para chamar a atenção que a gente precisava que a Embasa entrasse para colocar água encanada. Tinha que ir periodicamente nos dias de sessão da Câmara de Vereadores para lá com cartazes para solicitar que houvessem projetos para que nós pudéssemos o direito a saneamento. E aí minha mãe fundou uma associação de bairros. E essa associação eu passei a participar também para ajudar eu e todos os jovens, né, da comunidade. Minha mãe, junto com Maria Marina da Conceição, que ainda mora lá, eu sempre vou lá visitar, junto com o pessoal da Igreja Católica, né, padres, também seu Gordo da Igreja Assembleia de Deus, e vários, né, a comunidade toda se reunindo. E era bacana o cuidado que eles tinham com as crianças, com os jovens, né? Eu tinha 14 anos quando eu fui morar no subúrbio, professor Romilson.
Estudei no E, colégio comercial, fiz o curso técnico em contabilidade e comecei a trabalhar muito jovem. Com 16 anos, comecei a trabalhar como menor aprendiz. Mas meu primeiro trabalho mesmo foi como manicure, né? Fiz um curso na escola, eu estudei ali no colégio João Pedro dos Santos, no Bolocô, e eu tomei um curso de manicure. E ao tomar esse curso, né, passei a ajudar a minha mãe financeiramente. Toda semana eu tinha algumas pessoas que eu fazia. Eu lembro que eu tinha uma amiga, Miriam, e quando eu falei para ela que meus pais estavam separados, eu precisava arranjar clientes, ela pegou o pai dela, que era pedreiro, nunca tinha feito a unha na vida, e me deu de cobaia. Ok. Eu sempre conto isso. Ela morava no Engenho Velho de Brotas. Eu fui lá, ela, ai meu pai, o senhor precisa fazer suas unhas, tá? Mas eu nunca fiz, mas só que os pais disseram que se separaram, ela precisa ajudar a família dela. E essa Miriam é muito amiga, é gerente hoje da Trem Salvador. e como, professora, e como foi essa chegada à política? Ah, professor, aí tem um pulo muito grande, né? Porque imagina, eu fui Não. trabalhar, eu fui manicure. Logo depois minha mãe conseguiu que eu trabalhasse a amiga dela, Dona Rosa Noblar, gerente legal do turismo, me indicou para trabalhar no comércio. Então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar no comércio com o senhor Arivaldo Figueiredo Nicuri, que era irmão ou irmão, no marido de Dona Rosa Noblar. Lá eu aprendi o ofício de auxiliar de escritório. Eu já fazia o curso técnico de contabilidade, concluí o curso técnico, ele deu a oportunidade de aprender a fazer escrituração contábil, fiscal. Eu fui estagiária da Caixa Econômica Federal também e comecei a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, e finais de semana no ativismo das associações de bairro. Claro que, como jovem, não deixei de me divertir. Eu ia para o Black Bahia dançar, ia para o Araqueto, porque eu tenho vários irmãos, sempre acompanhado de todos os meus irmãos. Tive uma infância assim, muito dura, diante das dificuldades, mas que mesmo assim a gente conseguia uma diversão. A polícia sempre foi, como é atualmente, né, muito agressiva. Quando chegava no bairro era um horror. Mas quando eles iam embora, a gente conseguia fazer alguma coisa para tentar ser feliz. Até que, professor, meus pais ficaram nessa situação de fazer faculdade, então eu fui tentar o primeiro vestibular ainda no ensino médio, testeira. Nota 4,6. Eu não sabia que eu não tinha o conhecimento necessário, porque eu fiz curso técnico. Curso técnico não tem aula de física, não tem aula de química, não tem aula de biologia, não tem aula de matemática, álgebra. A minha matemática era matemática financeira, para a área comercial. Então, eu tive muita dificuldade. E eu me sentia uma pessoa burra. Eu disse, meu Deus, como é que todo mundo passa? A lista tem mais de 3.000 pessoas aprovadas em vários cursos, e eu com a nota 4,6, mas minha mãe me motivou. Então, eu fui encontrar Ulisses Guimarães, no ano de 1986, para discutir os problemas das associações de bairro. Aquela associação, tinha a FAB, não sei se existe ainda, que era liderada por Antônia Garcia. Então, eles sempre reuniam vários ônibus, caravanas, para ir até Brasília. E eu, numa dessas oportunidades, fui com Dona Celina, que hoje tem 88 anos, mora ainda lá no bairro da França da Grande, já estava lembrando, hein, Célia? Ela foi tomando conta de mim, porque minha mãe não podia ir. Então, eu tinha 17 anos de menor, mas era eu que ia falar, eu que ia entregar o documento. Ainda bem que eu falei com o meu chefe, né? Eu vou precisar levar um documento da associação. Ele ficou chateado que eu não ia trabalhar segunda-feira, mas era um negócio importante, era encontrar o presidente da Câmara, né? O presidente, né? Na época eu não lembro se era Senado, não lembro. Ele era um presidente de um. O Ulisses Guimarães foi da Câmara. Ele nunca foi Senado, não. Então, nunca foi senador, não. Exatamente. Eu fui entregar o documento para ele, né, representando todas as associações de bairro da Bahia, né, com várias caravanas e tal. E aí saí na televisão, gente, na TV Aratu, entregando o documento. No outro dia o chefe, rapaz, isso era sério mesmo, você estava na tele, me viu na televisão, tem esse registro. Então, eu sempre gostei de política, professor. Você falou assim, como é que foi esse ingresso? Eu sempre gostei de política. Professor... Quando entrei na faculdade, depois de 4 tentativas, perdendo ali, passei. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, com alguns amigos, e eu lembro de Jati. Eu lembro que eu conheci o professor Nilo Rosa antes disso. Por quê? Porque na Fazenda Grande do Retiro tinha o grupo da Vila Natal. Agora que eu lembrei, o grupo do teatro da Vila Natal, aquela galera. Walter Senna.
Agora que eu lembrei. É, menina. Eu tô lembrando, eu tô lembrando. Rapaz, tinha ali o grupo. Antes de Valdenor, o pessoal pensa que Valdenor é a base do É, não, PT. é. Não é, ele era de outro partido, acho que é PSDB, né? Não, MDB. É, exatamente. Era Antônio Raimundo. Apolinário sempre foi, sim, do PT. Apolinário. Aí tinha É. aquela galera toda da Vila Natal, do teatro, né? Então, rapaz, Ayrton Ferreira também não era do PT, né? Foi bem recente. É interessante isso. Agora que eu lembrei, professor Nino Rosa, tinha um Fusquinha, né? É. E eu lembro de. Eu fui para uma reunião, que essa história do teatro, eu fui para uma reunião no Curuzu, no grupo Arco-Íris, que era liderado por Bartô. Não sei se você lembra de Bartô, lá em cima, perto da Escola Celina. Bartô não era da Nordeste Amaralina? Não, ele Bartô? era dali, depois ele foi para o Nordeste Amaralina, mas antes, a base dele certo. era um rasta, Certo. um rasta. E aí eu lembro que havia placa, né? Luiz Alberto, que era o grupo de Luiz Alberto. Luiz Alberto morava na Sunfunga. Era Luiz Alberto e Lisa Bairros, candidatos a deputado estadual e federal. Aí vamos fazer a discussão, né, no Curuzu, antes da fundação do MNU. Isso. Eu lembro que eu tenho foto, eu podia mostrar a foto. Não, Célia. Eles já eram do MNU. Será ali? Já eram do MNU. Na verdade, foi o MNU que incentivou a candidatura deles. A candidatura deles, né? Exato. Aí eles criaram o Comitê de Negros da Periferia. Exatamente, exatamente. Então é antes, né? É antes, gente, é muita história. Eu tinha 14, 16 anos, não dá para lembrar de tudo, não. Mas, enfim. Já tem uma boa memória. Eu sempre participando ativamente desse movimento, tanto no subúrbio quanto na Fazenda Grande Brotas. Porque meus pais se separaram, meu pai continuou em Brotas. Depois ele se mudou para São Cristóvão, aí eu fiz toda uma base em São Cristóvão. Isso me fez rodar em cruz da cidade de Salvador. Ou seja, eu estava no subúrbio, na Fazenda Grande, e em Brotas e em São Cristóvão, circulando e vendo as coisas acontecendo. Quando nós entramos na universidade, antes da universidade, nós já falávamos que nós precisávamos de uma estratégia para conseguir entrar na universidade. E eu lembro que nós éramos do grupo Juventude Negra. Nós nos reuníamos na Biblioteca Central dos Barris, eu, Valdo Lumumba, Jadi, Osmário, né, uma galera, Isabel, né, e Claudiano era dessa época. Nós nos reuníamos, eu lembro do dia que Jadi e, como é o nome dele, meu Deus, Ronaldo, se reuniram para se filiar no PT, que até então eles não eram filiados, para ajudar na campanha de Luiz Alberto. A segunda campanha, que ele não ganhou, aquela do carro, eles todos tinham um negócio de um a gente não viu o carro, mas a rifa do carro. Aí fazia uma rifa do carro, depois ia fazer um evento lá no Clube Piatã. Não sei se o professor Nilo Rosa lembra disso. Não, né? Lembro, exatamente, mas isso aí foi a última candidatura de Luiz Alberto, foi em 94. Você ainda está lá na Fazenda Grande. Ainda estou lá. Você deu um salto e foi para 94. É isso aquela rifa. Exatamente. Rifa eletrônica, que não deu certo. Aí nós fizemos a festa de lançamento da rifa no Clube 2004 ali, não era Piatã, não. É o Clube 2004 da Petrobras. Eu sei que a conversa está boa, mas eu estou ansioso para fazer algumas perguntas. Como é que eu cheguei na política? Não, no sentido assim. Eu sempre estive. Não, sempre esteve na política, isso. Já me respondeu até. Mas eu queria entender, para ficar no nosso tempo, até para aproveitar mais, eu queria, infelizmente, né, a conversa está excelente. Gente, não se esqueçam de dar o like aí, eu sempre digo, de dar curtida e fazer o comentário. Então, professora, me diga uma coisa, como é que você vê, né, duas coisas, essa relação entre a importância da mulher negra na política e a democracia? Você acha que, como a senhora está vendo esse governo, né, e os ataques à democracia, né, com relação a, que eu queria passar um pouco com a pauta agora, mas de discutir
a democracia, as convenções, a parte mais política da atualidade. Como é que a senhora e Nilo também estão vendo essa questão aí da democracia? Romilson, antes que Célia responda, deixa eu colocar uma outra questão para ela, que me inquieta muito nesses últimos dias. E antes disso, lembrar do evento que a Fundação Dionísia Rosa vai realizar no dia 16 de setembro, que é Pretos 82, né? Onde nós estamos. E é isso que eu queria... eu quero convidar a Célia para participar. Talvez a atividade seja online, mas é isso que eu queria colocar para trazer, Célia, o debate de lá até aqui, né? Ivan Carvalho fez um movimento chamado Pretos 82. Esse movimento foi importantíssimo naquele momento eleitoral de 82, que era a primeira eleição geral. Hoje nós estamos vivendo um momento importantíssimo, que pode ser a última eleição geral, né? Se prevalecer a força física dos tanques. Mas veja bem, o que eu quero colocar para você, complementando o que o professor Romilson falou, como é que você vê essa trajetória daquele momento que você viveu como adolescente e como estudante, e atualmente como política que você é, como você vê a passagem daquele momento para esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Inserindo aí você, enquanto mulher negra, nesse debate que eu, infelizmente, não pude ouvir, mas que é importantíssimo. Como é que você vê essa passagem? Ou seja, aonde nós, negros, estamos nesse momento, como dizia Ivan Carvalho? É muito triste dizer. E essa mesma fala que você está fazendo foi uma reflexão que eu fiz quando eu saí da nossa convenção. Quando eu saí hoje, a rede, o pessoal representa, de novo, aquela comunidade que não se curva, mas estamos excluídos na política. Excluídos, porque nós não temos recurso para fazer o enfrentamento, entendeu? Então, as grandes chapas, eles estão unidos e misturados. Todos aqueles que nós ajudamos a estarem no poder estão juntos e nós estamos, mais uma vez, na resistência e excluídos. Eu confesso a você, eu tinha 13 anos, então eu não fiz parte desse grupo de 82. Né? Eu tenho toda essa história na política enquanto militante, enquanto integrante, um grupo do movimento negro, do movimento social veio na minha casa, me chamou em 95, quando eu saí do doutorado. Eu cheguei do doutorado, eu tinha ficado fora da Bahia, fiz mestrado na USP, doutorado em Santa Catarina. Quando eu cheguei aqui, em 2006, eu veio na minha casa, no domingo, um dia como hoje, 11 horas da manhã, sério, nós somos de um nome novo na política. 2006, e assim eu entrei. Vamos escolher um partido, escolhi o partido PV, né? Fizemos uma campanha bacana, depois fizemos uma coligação com o DEM e eu fui vice-prefeita da cidade de Salvador, já fui candidata a prefeita de Salvador, já fui candidata a presidente da República e já fui candidata a governadora da Bahia em 2018 e nesse último final de semana, na convenção, eu estava candidata a governadora, preferiram colocar um homem do pessoal, né, um policial. E eu pensei bem, o rapaz, o cara usa arma, eu que vou brigar com o cara, ele usa arma policial. Eu pensei assim, meu Deus, depois do que aconteceu com o Marielle... Olha, eu tenho pavor à arma. É provável que eu não chegue perto dele. Eu disse, rapaz, o cara usa arma, eu vou fazer enfrentamento com o cara com a arma, não vou não, tô fora. Mas para finalizar, onde é que nós estamos? Nós estamos com um líder. Hoje nós estamos excluídos do processo político, sem recurso, e o que nos colocam para ser o nosso candidato é o cara que é policial, que usa arma, que qualquer coisa... E ele falou lá, ele fez na fala, ele disse assim, qualquer coisa na porrada. Ele falou lá no discurso dele. Não, gente, ele resolve dar porrada, não sei o que, de outro não. Porque a força do hábito, as pessoas não percebem. Nós estamos excluídos da política. Mais uma vez, por isso que eu disse candidato a deputado federal. Porque não é possível que nós temos toda aquela luta lá para fazer, né, a nossa militância, né, através de Luiz Alberto, conseguimos que ele fosse deputado federal 2 ou 3 vezes, se eu não me engano,
e agora volta de novo a ser os candidatos a deputados federais, voltamos de novo a ser a resistência, e sob a liderança de uma pessoa que é um policial civil, onde nós estamos vendo o extermínio da juventude acontecendo aí a toda hora, fica complicado. Mas que live maravilhosa, né, gente? Tendo essa vista linda aí do Rio. Professor Nilo. Veja bem, Célia. O processo está muito delicado, podem acabar com o processo democrático brasileiro. E a realidade é tentado fazer isso nos Estados Unidos, né? O Trump, quando perdeu as eleições, ele foi para cima. Só que lá existe uma união dos brancos. Aqui não. Aqui nós temos uma sociedade de conveniência. E se Bolsonaro está no poder, porque existe uma conveniência dos brancos para que ele esteja no poder, para financiar essa situação toda que nós estamos vivenciando. E nós temos uma população que aqui um livro do professor Carlos Alberto Gonçalves, que ele é sobre o que pensa o brasileiro. Esse livro é fantástico, porque ele mostra, nós somos uma população que é tirada a ser ética, tipo assim, não gosta de jeitinho brasileiro, se você perguntar para alguém que gosta de alguma coisa errada, ninguém gosta, mas todo mundo faz. Que é a única forma, segundo eles, a pesquisa que está dizendo, de sobrevivência. Então, o pessoal vota em quem deu cesta básica, porque precisa matar fome, o que vale é um prato de comida. Então, agora... a beira de acabar com o processo democrático que foi construído a duras penas, né? Que foi construído a duras penas, não tem nada, gente, é chicotada. Agora, nós lutamos muito para ter esse processo hoje que nós temos, republicano, democrático brasileiro, mas infelizmente está para acabar, porque nós continuamos excluídos da política. Nós não avançamos. Mas, Célia, mas nesse período, Célia... Eles desmantelaram tudo. Mas, Célia, nesse período que eu falo da abertura até o momento agora, nós tivemos, por exemplo, um deputado federal. Nós elegemos à custa do seu trabalho na periferia, do meu trabalho na periferia, nós elegemos um deputado federal. É claro que não sobrou nada. Então, assim, cabe-nos fazer uma reflexão a esse respeito. Se hoje nós temos um policial que vai ser o candidato de uma parcela da sociedade, nós poderíamos ter um operário, um militante de movimentos de base nos anos 80, 70. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão da onde é que nós, o que é que nós fizemos para que chegássemos a essa situação de ter um policial. Por exemplo, eu fui candidato em 2010, né? E tive uma dificuldade enorme de me colocar dentro do partido. Depois fui candidato em 2014 pela rede. Também tive grande dificuldade. Agora eu sou candidato a deputado estadual. Eu vou fazer como campanha 3 eixos que nós trabalhamos. Você trabalha comigo, você é minha colega, eu tenho o prazer de ser seu colega lá na Universidade de Santana. Então, eu vou trabalhar com ciência e tecnologia. Nós estamos vendo que as universidades estão sucateadas, né? Eu vou fazer um trabalho sobre meio ambiente, por isso eu estou aqui. Foi muito feliz eu estar aqui em Feira Santana, ou em Feira Santana, em Cachoeira, porque eu estou mostrando o Rio Paraguaçu. Ficar aqui nessa paisagem maravilhosa é incrível. Agora, o cheiro de podre do Rio é impressionante. Só se compara com o cheiro de podre das praias de Salvador, onde o esgoto é jogado diariamente. E a outra questão é o desenvolvimento sustentável, que também a gente vai trabalhar querendo garantir a liberdade. O que me intriga, o que me inquieta, e você abordou agora, e eu queria que você refletisse, como é que nós chegamos, nesse momento, de ter como alternativa um policial. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão do nosso lado. O que é que nós erramos de sair? Com todo o sacrifício lá da Fazenda Grande, da Vila Natal, chegarmos até o Parlamento Federal e agora estarmos tendo que desembarcar, temos que embarcar no mesmo barco de um policial. Aonde nós acertamos e aonde nós erramos, se é que erramos? Não é fácil responder essa pergunta, professor, porque eu fiquei o tempo todo sentada na convenção e refletindo exatamente sobre isso.
E eu estou até hoje também pensando sobre isso. Eu não acredito, professor, que nós erramos, não. Porque nós fizemos tudo o que precisava ser feito. Qual era o dever de casa? Precisamos eleger um deputado federal. Qual é o nosso dever de casa hoje? Tirar Bolsonaro. E conseguir manter as instituições de pé. Ministério Público, Polícia Federal. Porque, queiramos ou não, professor, só foi possível viabilizarmos tantas investigações que deram cadeia, etc. e tal, porque as instituições funcionaram. E o que nós temos agora e o que vai acontecer é quando nós dissermos não, porque nós não vamos reeleger ele, eles vão inviabilizar o processo democrático. Nós estamos colocando... Está para se repetir do Brasil o que aconteceu na Grécia. Vamos fazer uma visão internacional. Não tem 10 anos, né, que a Grécia viveu todo um enfrentamento ao regime militar. Não vamos muito longe, não. Os problemas aqui da Venezuela é como se fosse assim a bola da vez. Milton Santos, ele tem uma teoria que ele diz o quê? Eles agem no local, mas eles pensam global. Tudo isso, professor, na minha opinião, faz parte de um plano internacional. Eu, no auge dos meus 55, que toda essa história de política, movimento social, desde os 13 anos, no subúrbio, na Fazenda Grande, em São Cristóvão, com histórias que nós levaríamos o dia inteiro aqui para ficar contando, tá lembrando pessoas até que já morreram. Nós não erramos. Nós estamos dentro de uma bolha internacional. Eles tentaram fazer isso nos Estados Unidos e não conseguiram. Aqui no Brasil vai ser fácil eles conseguirem. Vai ser fácil. Por quê? Porque existem as pessoas que não têm a base de todo o processo de transformação de qualquer ser humano, que é a educação. Se você está dizendo que esse rio lindo e maravilhoso, que já nos deu tantas riquezas, está poluído por quê? Primeiro, porque não existe um trabalho de política pública para ajudar a população a conseguir não jogar, né, lixo no rio. E segundo, porque não existe política pública que viabilize, que interesse, que viabilize que isso aconteça. Como é que eu chego aos 55, você deve ter no mínimo 60, um pouco mais do que eu, ou 62, sei lá. Obrigado, né? Obrigado. Você vai pegar, não. O professor Romildo deve ser meu contemporâneo, um pouco menos, um pouquinho, quer dizer, e eu vou dizer que nós erramos, nós não erramos. Agora eu não consegui fazer os sucessores. Vai conversar com minha filha para ver se ela está falando em querer vir para a política? Vai conversar com meu filho, que faz engenharia elétrica na UFBA. Venha para a política. Os jovens, como minha mãe me encantou, dizendo, mas não foi encantamento só, não. Eu via que precisava de água encanada. Eu via que precisava de energia elétrica, de saneamento básico. Então nós íamos fazer o enfrentamento lá, levantar o cartaz, que a gente sentia na pele. Mas aí... Professores, digam isso. Me permita, eu queria provocar, inclusive nossos ouvintes aí e comentassem aí, dizer o que vocês acham dessa discussão. Queria que os que estão nos assistindo, que participassem, comentassem aí também. A minha provocação para vocês dois é no seguinte sentido. Eu acho que nessa semana nós vimos uma mobilização, apesar dessas discussões todas, mas o Brasil parece, ou uma parte do Brasil, se une em função da democracia, né? Eu acho que existe o problema, as pessoas dizem, às vezes, os repórteres, a mídia oficial diz que o problema dessa eleição é a economia, outros dizem que é a educação, né? Porque o governo Bolsonaro não fez nada para a educação, foi um fracasso, né? Tivemos um grande retrocesso na área da educação, a economia é um caos, aí a gente sabe como pode ver isso, mas eu acho que houve um tema que unificou, trouxe empresários, juristas, a USP se mobilizando, um espaço, São Paulo como é um estado reacionário, mais conservador, né? Não é à toa que a gente tem uma estrutura conservadora, dito pelo próprio jornalista, pela própria presença lá, pela própria presença, inclusive, do PSDB há tantos anos,
governando o Estado, governando a situação, mas nós temos empresários, a Fiesp, né, juristas, nós temos um conjunto de pessoas se mobilizando a democracia. E a democratização e a democracia, no meu entendimento, não é só, lógico, o mote está sendo feita nas questões das eleições. Nós precisamos garantir o Estado democrático de direito, mas nós precisamos introduzir também outra democracia. Nós precisamos também pluralizar a participação negra. Oi. Romilson, o nosso Estado não é nem democrático, nem de direito, tá certo? São dezenas de assassinados, mas morreram até março 2.000 negros, tá certo? E eu não vi nenhum abaixo-assinado, tá? E nós estamos no estado de guerra. Uma guerra. Morre mais negros no Brasil do que na guerra na Europa. Então, assim, a democracia, Romilson, professora Célia, professor Romilson, a democracia é um consenso cultural. É um consenso cultural. A democracia não é simplesmente de 2 em 2 anos e enfiar o seu voto na urna. Enfiar o voto na urna ou teclar naquela teclazinha, qualquer um faz, tá? Uma propaganda pesada, tá? Com 100 reais por voto, qualquer um enfia o voto naquela. O que eu quero questionar é que nós não vivemos numa democracia, porque nós não temos consenso cultural. Há uma disputa cultural na sociedade. E quem prevalece... E racial. Para você, né? Para mim, cultural já engloba o racial. Mas eu queria ouvir a professora Célia a esse respeito. A respeito do que você colocou, do Estado de Direito e da democracia, e do que eu coloquei. Para mim, nós não estamos numa democracia e nem muito menos no Estado... Ou seja, para alguns, Estado de Direito. Mas para aqueles 18 que morreram lá no Rio, sacrificados pelo Estado, aonde está o Estado de Direito? Essa que é a questão que eu coloco. E não precisamos nem do Rio, temos aqui os que foram chacinados no Cabula, né? Os 13 que morreram no Cabula. 12, mas foram 13. Os 13 que mataram no Cabula. Você destacar isso, 13 aqui na Bahia. Professor, vejam só, as armas. A história nos mostra que nós, enquanto afrodescendentes, enquanto negros, perdemos sempre por não estarmos com as armas. Então, quais são as armas? Quais são as armas? Você está cheio de arma atrás de você, Célia? Você está cheio de arma atrás de você. A nossa arma é o livro. Pronto, é isso que eu estou dizendo. As armas atuais deles são o domínio da tecnologia, que é isso que você está defendendo aí. Então, se nós erramos, foi porque nós não fizemos esse investimento, eles não deixaram. Dominamos as tecnologias. As armas mudaram rapidamente. Hoje eu posso fazer minha campanha, eu tenho aqui mais de 1.000 grupos no outro celular. Eu posso fazer a campanha eleitoral. Eu tive 38.000 votos na última eleição, voto em cidades que eu nunca nem fui, fazendo campanha aqui, ó. Pelo WhatsApp, professor. Eu visitei 48 cidades. Como é que eu tive voto em mais de 300? 1 voto, 2 votos, 10 votos. Sabe? Pessoas de me mandarem mensagens, olha, eu e minha família, estou com você, pessoas que eu nunca vi. E eles não, eles aprenderam como acessar essas pessoas. Recentemente, o atual presidente recebeu a visita do Elon Musk, que é o cara das tecnologias que está desenvolvendo, entre outras coisas, além do carro elétrico, o chip para colocar na mente das pessoas. Vocês estão sabendo disso, né? Com a desculpa de que é um avanço da medicina, porque quem tiver um acidente, quem tiver um problema no braço, na perna, com qualquer um dos membros, o chip vai fazer a sinapse para viabilizar o movimento. Mas é muito mais do que isso, porque eles só têm acesso ao computador e já fazem o estrago que fazem. Imaginem esse chip na mente de um ser humano. Então, professor, esse mote seu aí da campanha, ele é a nossa grande possibilidade de conseguirmos sobreviver ao que está por vir. Porque nós vamos ser engolidos mais uma vez, e esses livros físicos que eu tenho aqui, que é minha história, outro dia um senhor veio pintar aqui em casa e disse, você já leu todos esses livros? Eu disse sim. Como? Porque cada um desses foram adquiridos a cada mês de trabalho.
Cada mês de trabalho meu ali, eu coloco a nota fiscal dentro, aí peguei um e abri para ele ver, aqui você está vendo a nota, 1900, tal, tal. E por que essa nota? Porque tem um hábito de dizer que nós, né? Então, eu tenho sempre a nota para provar o que é meu. Né? Eu gosto, ensino meus filhos, você tem que sempre ter a nota para provar que é nosso. Porque, infelizmente, nessa sociedade racista, nós temos que andar com essas armas. Então, professor, eu acredito sim que nós estamos numa democracia, porque pelo menos nós conseguimos eleger um trabalhador, professor. Conseguimos colocar sim, nos colocar no poder. Só que para conseguirmos estar nesse poder, quando chegamos lá, nós pensávamos que estávamos junto com eles e não estávamos. Então eu vejo dessa forma, nós estamos numa democracia assim, porque estamos ainda podendo dizer que queremos estar nesse estado. O grande diferencial é as armas mudaram, as armas hoje são as armas da tecnologia. Porque quem usa arma de fogo, como usado contra a Marielle, são os covardes. Os covardes ainda usam essas armas. Mas eles, os verdadeiros donos do poder, não. Eles estão usando as armas das tecnologias. Estão vindo aqui para o Brasil sob que interesse. E vão levar a internet para a população indígena. Vocês acompanharam isso? Vão levar a internet para a população indígena. Pelo amor de Deus, todo mundo acredita nisso? Que coisa boa, o cara sai do Estado do Rio para levar a internet para a população indígena. Então, essa é a grande realidade que nós vivemos. Para mim, de fato, poxa, morrem mais jovens do que qualquer guerra já registrou aqui na Bahia, aqui no Brasil. Isso não é Estado de Direito. Estado de guerra. Isso não é Estado de Direito, é Estado de guerra. Já estamos em estado de guerra há muito tempo. O que fazer para conseguirmos sair desse estado de guerra, professor? Aí eu venho discutindo. Nós precisamos de uma gestão digital, tecnológica. E como viabilizar isso? A partir de uma educação, viabilizando que a nossa juventude tenha a oportunidade de estudar, de se alimentar, de refletir, de nos dar ideia. Um dia eu viajei com o professor Romilson, não sei se você me lembra, vindo de um dos eventos associados dos pesquisadores negros, e nós falamos sobre isso. Então, já pensou? Conseguirmos fazer o que a Unicamp faz. Minha filha passou em primeiro lugar na USP, mas ela está na USP, mas está na Unicamp. Os 120 melhores estão todos numa sala. Eles falam isso. Vocês sabiam que vocês são os 120 melhores do Brasil? Tem 8 negros. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E nós, o professor Romilson disse, você já pensou se nós conseguíssemos identificar os nossos melhores, né, nas escolas públicas que estão perdidos, né, que são chacinados todos os dias, se nós conseguíssemos colocar eles todos no laboratório para nós produzirmos conhecimentos, né, crescimento, desenvolvimento, colocar eles para pensar coisas boas, não, eles são cooptados todos os dias pelo crime organizado. E eu lembro de Spike Lee, né, na minha juventude, Spike Lee com aquele filme Faça a Coisa Certa, ele botou a gente foi com problemas nos bairros. Quem é que... É tudo planejado, professor. Tudo planejado. Diga, Romildo. Isso. Não, então, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Mas temos um bloco ainda. Temos um bloco ainda. Mas isso não impede que se encerre aqui, não. Todo domingo nós estamos aqui, professora Célia. A professora pode entrar a hora que quiser. Estaremos aqui, pode participar. Como a gente disse aqui, né, é um bate-papo, as pessoas podem participar, podem comentar, podem dar opinião. Então, todo domingo nós estamos aqui. Né? A gente sempre diz para o pessoal dar o like, dar a curtida, porque depois esse vídeo ele fica na página da PNB, no Instagram. Sigam a gente lá no Instagram, curtam. E todo domingo a gente tem esse tipo de conversa aqui. Essa conversa, esse bate-papo aqui. Mas eu queria provocar vocês também em outro tema, nosso último bloco, né? Nosso último tema, que é mais a economia. Né? Eu já vi que, óbvio, nós tivemos um problema, já discutimos um pouco sobre a questão da mulher negra na política, essas questões todas. Discutimos a questão da democracia e agora a questão da economia. Nós estamos vendo aí a Petrobras, os grandes de lucro, dividendos. Essa semana o presidente pedindo
ao BNDES, ao Banco do Brasil, à Petrobras, para antecipar a sua distribuição de lucro, né? Dos dividendos, na verdade, distribuição de dividendos. Para financiar a campanha. Para financiar, dizendo que é para financiar a parte do PEC, o recurso, né, da PEC eleitoral, uma parte, né? Porque a gente teve e a professora sabe que muito bem disso, que é contadora também é contadora, né? Especialista em direito eleitoral. Exatamente, ainda de direito. Então, que essa redução do ICMS, né, há uma perda, há uma renúncia fiscal, digamos, um tipo de renúncia fiscal, há uma perda que iria para os ganhos para a saúde e para a educação, e quando você direciona apenas para a gasolina, para os taxistas, você reduz os benefícios, né? Isso é um crime, né, fiscal, onde você tira do Estado um recurso que é para tudo, para todo mundo, certo? E dá o benefício apenas a uma parte da população, né? Quando você pega o recurso das grandes empresas, né, a Petrobras, que apesar de não ser, o governo não ser o dono da Petrobras, mas é um acionista majoritário, né, da Petrobras, e a Petrobras tem uma função social. Então, se a gente pensar os dividendos que foram e que são distribuídos, e aplicando isso em políticas públicas de verdade, não essa paga eleitoral. Então eu queria saber, e outras coisas mais, né? Eu vou ficar por aqui, mas eu queria ver dos professores aí o que é que acham, né, da economia brasileira. Para mim, professor, que venho da pobreza. Veja bem, o governo está correto, entendeu? O governo está correto. Professora Célia ia falar, Nilo. Professora Célia... Mas deixa ele falar, não, eu deixo. Ele disse que o governo está correto. O governo está correto. O governo é dono da Petrobras, todo sócio quer tirar lucro da sua empresa. A empresa do governo, ele está agindo como um sócio dentro do capitalismo. A Petrobras é uma empresa privada, com a qual o governo é o acionista majoritário. Então, ele está agindo como qualquer capitalista, está tirando sócio. O negócio é que ele está empregando mal. O que acontece, Célia, o que nós precisamos é garantir a estabilidade de nossas instituições. A Petrobras é uma instituição, né? E ele está usando a Petrobras para fazer campanha política. Ele está usando uma empresa privada para fazer campanha política. Provavelmente ela vai quebrar, né? Ela só não vai quebrar porque o governo está agindo de forma... ela vai quebrar porque ele está agindo de forma criminosa, eu concordo com o Romilson. Mas ele está agindo porque ele não respeita as instituições. Esse é o nosso problema. Nós temos uma dificuldade enorme de valorizar, de respeitar e de manter o equilíbrio das nossas instituições. E é o que ele está fazendo. O destino da Petrobras vai ser cair no prejuízo, perder seu valor de mercado, pagar multa aos acionistas minoritários americanos, e é isso que vai acontecer. É por isso que eu queria intervir nesse sentido. Dizer que a Petrobras é uma empresa privada, o seu dono é um irresponsável, está tratando ela de forma eleitoreira, e isso vai acontecer. Vejam bem, para concluir minha fala, a primeira-ministra da França se comprometeu a estatizar a EDF. Ora, a EDF cuida da energia da França, está super endividada, o Estado vai assumir. O que vai acontecer com a Petrobras? Ela vai entrar num grande prejuízo e aí o caminho seguido é privatizar. Essa é a minha opinião, Romil, sobre esse assunto. Olha, professor Romilson, a coisa é mais profunda. Quem não usou a Petrobras? Fernando Henrique não usou? Lula não usou? O problema é que esse cidadão é um grande responsável que está todo mundo sabendo, mas ensinaram para ele o caminho. Ensinaram, ele viu como foi que o pessoal fez e ele está fazendo igual. Ponto. Não vou entrar nesse debate. A Petrobras é nossa, é um patrimônio. Nossa, gente, quanto nós lutamos para termos a Petrobras? Quantas vezes eu tenho várias lives no meu blog, no Facebook. Meu Facebook foi clonado, né? Eu estou com outro novo aí, mas o meu mais famoso foi clonado. Clonaram também o meu Instagram. Todos os dois aí são novos.
E então a Petrobras é nossa, sim, é do povo. E ele, como governante, se entendesse o papel dele, aplicaria o recurso de forma correta. Mas a gestão anterior fez o mesmo, professor Nilo. Então eu não vou entrar por aí, não. O nosso problema é mais profundo, porque ele parte, professor Romilson, da dívida pública. A auditoria da dívida pública, existe um site para qualquer pessoa que quiser acessar. Lá vocês vão ver qual é o nosso grande problema, o pagamento da dívida. Nós pagamos valores assustadores, sem discutirmos, professor Inualdo, o senhor auditor da Receita Federal, antes de ser professor da UF. Para fazer auditoria da dívida pública não se faz, só se paga. Então, o que nós temos? O governo internacional aqui dentro do Brasil mandando e comandando, e são eles que estão dizendo as rédeas. Se esse presidente atual falar o que eles querem ouvir, ele vai ser eleito. Se ele não falar o que eles querem ouvir, ele não vai ser eleito, porque quem manda é o recurso não está nas nossas mãos. Então, a saúde e a educação foram, mais uma vez, prejudicados, e aí nós vamos ver o que meus filhos nunca viram. Minha filha tem 19, meu filho tem 20, o seu também deve ter essa idade, professor Romilson. E eles nunca tinham visto ninguém na rua pedindo. Não precisa ser especialista em política e economia, não. Eles viram outro dia uma mãe com 5 filhos na rua. Eles são uma geração que não viu, porque na nossa época eu vi muito isso. Eu fiz parte desse grupo dos necessitados, dos miseráveis, dos excluídos, de tudo. Mas meus filhos não conheceram. O seu filho também não conheceu, professor Romilson, isso. Muito jovem não conheceu. Não precisa gostar de política, não precisa ser grande intérprete, nada de política nem de economia. O que é que nós queremos, o que é que nós não queremos? Nós queremos continuar a voltar a ter essa sociedade que não dá para o cidadão sequer o direito de se alimentar? Nós queremos voltar a ter essa sociedade que as pessoas precisam estar na condição de miserabilidade, total exclusão social, sem ter onde morar, sem ter o que comer. É isso que está em jogo agora. Este é o momento da decisão. Porque é só auditar a dívida pública que nós vamos resolver os problemas. E nós vamos ver aonde está indo a maior parte do recurso, e é muito grande. Eu já fiz estudos, não vou entrar nesse detalhe porque nós não temos mais tempo, entendeu? Mas entre no site lá, auditoria da dívida pública, que vocês vão identificar para onde estão indo os nossos recursos. E eu posso antecipar, estão indo para os banqueiros. Os nossos recursos principais, ficam uma parcela muito pequena para a saúde e para a educação. Isso que chega aqui para a gente é nada. E se quer audita, é um débito que nunca vai acabar, porque ninguém tem coragem de dizer para eles, porque o país já disse que queria auditar e parou, travou. A Venezuela, a Grécia e tantos outros que peitam. Então a coisa é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Por hora, temos que tirar o Bolsonaro. É a nossa missão eleger o professor Nilo Rosa. Obrigado. Não, por hora. O nosso dever de casa, eleger os nossos. E sucesso total. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, professor Romilson. Então, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Já acabou, né? Já tinha acabado, mas estava tão bom que eu resolvi deixar passando. Mas domingo que vem tem mais. A ideia, né, é justamente essa. Né? Não domingo finalizamos. Que vem tem mais. Essa frase não é sua, não. Bota entre aspas. Não. O do outro político é sábado que vem. Eu estou dizendo domingo que vem. Então, domingo que vem tem mais. Nós temos, né, se a professora estiver disponível, nós iremos continuar essa discussão, né? Acontecerá várias coisas ainda aconteceram, não deu nem para a gente pincelar, né? A gente é muito pouco tempo, né? Só deu para a gente introduzir na realidade as questões, mas eu queria agradecer a professora Célia
É um grande prazer, uma grande honra tê-la aqui conosco. Espero que esteja no próximo domingo também, volte sempre. Professor Nil é da casa, né? Não se agradece, né? Mas eu queria agradecer a professora, em nome da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, na qual a professora Célia também é uma das fundadoras e é participante da associação. Também a gente não devia nem agradecer, mas, né, por delicadeza, vamos agradecer, que é obrigação, e é obrigação de todas as pessoas que estão na associação. E aos internautas que estão aqui conosco, né? Exatamente. Né? Agora a Jovelina acabou de entrar. Isso. As pessoas que estão aí, que passaram, passou um monte de gente aqui. A gente está aqui, como a gente falou, é um teste, a gente ainda está se organizando. Start Party, Caliane, Anderson Pereira, Digemar Barros Lino, Flora, Gustavão, Jace, Miriam Gomes, a professora Miriam está aqui conosco, Jorge Nascimento, Alan Góes, João Batista, nossa, Iva, Iva, obrigado lá, direto de Recife aqui com a gente, Yara Cega Leal, Tayara, Eustáquio, nossa, Dourado, Cris Oliveira, gratidão por vocês terem estado conosco, os outros que não puderam continuar, afinal de contas já passou do meio-dia, a Rosana que acabou de entrar aqui. Então, gratidão por vocês estarem conosco nesse domingo. Professor Nilo Rosa, conte comigo, estou colada na sua campanha, tentei ser candidata a governadora, não consegui, mas estou colada aí nessa campanha, tá? Era a minha candidata, né? Eu declarei meu voto a você, e eu ia lá para votar em você, mas eu morro de medo de arma. Eu também, você tá podia ter alguém armado lá e eu ia sair correndo, ia ser um pouco vergonhoso. Mas, professora, eu quero agradecer a sua participação. Você será a minha eterna governadora, minha eterna prefeita de Salvador. Eu estou aqui exatamente na margem do Rio Paraguaçu para mostrar como que nosso ambiente é degradado. Hoje, a gente vem de Salvador tomar água do Rio Paraguaçu através da barragem, necessária, porque salvou Cachoeira e São Félix de qualquer perigo que houvesse, mas já mataram o Rio Joanes está morto e agora estão matando o Rio Paraguaçu, ou seja, estão matando uma parte da história da Bahia. Precisamos resgatar essa história imediatamente. Valeu, então, gente, obrigado ao pessoal dos nossos internautas. Vocês não se esqueçam de dar o like, a curtida, certo? Beijo no coração de vocês. Domingo que vem tem mais. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Para poder fazer, colocar aí no... Vou fazer a foto. Olha, valeu, agora gente. Eu vou tomar uma cervejinha com minha mãe de santo aqui.